Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Ultimamente, muito tem se comentado sobre depressão, que para alguns é uma manifestação demoníaca e para outros uma bobagem. Porém, a depressão é o mal do século XXI. Ela não vê classe social e nem posição religiosa. Ela é violenta. E mais, vemos que são vários fatores que levam à depressão. E existem 3 principais fatores: divórcio, a perda de uma pessoa muito amada e também o desemprego. E isso tem se alastrado no nosso meio social. Porém, uma pergunta tem sido feita ultimamente no meio cristão: pode um pastor ficar em depressão? A Bíblia fala de Moisés, grande líder de Israel, guiando o povo hebreu pelo deserto. O povo colocou Moisés contra a parede pedindo carne, não porque eles estavam com fome, mas porque eles estavam enjoados do maná, ao qual Deus mandava todo dia. Foi uma sobrecarga tão grande sobre Moisés que ele orou: Senhor, essa carga é muito pesada para mim. Moisés entrou em depressão. Porém, ele usou o oxigênio da alma, a oração, para que pudesse encontrar a alegria do Senhor. E o que levou Moisés a ficar tão depressivo? O povo pediu carne? Sim, porque o povo ali demonstrou ingratidão, falta de reconhecimento, falta de fé, rebeldia. São esses motivos que têm levado muitos pastores a ficarem depressivos. Porém, não podemos abrir mão da oração e da palavra, que é o alimento do Espírito. A nossa vida deve ser uma vida de constante oração e de constante busca da palavra de Deus. Vemos também o profeta Elias orou, pediu fogo do céu. Ele estava crendo que após Deus se manifestar no Carmelo, a nação de Israel reconheceria Jeová como Deus verdadeiro. Até a princípio eles falaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas Jezabel mandou matar Elias, não reconheceu Jeová. E Elias entrou em depressão por causa da rebeldia e da desobediência do povo, que também são fatores que têm levado pastores à depressão. Estou falando pastores de ovelhas, não de mercenários. Porque o pastor, ele ama o rebanho de Cristo. O sumo pastor é Jesus, mas ele deu pastores e mestres para apacentar o rebanho de Cristo. E a obra do Senhor é espinhosa. E essa falta de reconhecimento tem causado muito mal aos corações dos líderes. Até porque quando fala a obra de Deus, vem algumas pessoas desinformadas e falam: obra para mim é virar concreto, é levantar tijolo, porque só tem uma visão humanista. A obra do Senhor, que aqui nós estamos nos referindo, é cuidar de vidas. Não é agrupar um povo dentro de um salão ou de um templo, não só. É cuidar de vidas. E quando o pastor cuida de vidas, ele se envolve emocionalmente com os problemas de cada membro. Ele se envolve também na parte até espiritual. Se envolve com casamentos arruinados, vendo os filhos sofrendo com a separação dos pais. E isso são cargas emocionais que o pastor começa a colocar no seu coração. E ali, se ele não tiver um refrigério na sua vida, através da oração e da palavra, ele vai ficar depressivo sim. Vê pessoas enfermas, ele querendo ajudar e não podendo. E isso causa também mal, porque o pastor ele tem sentimento. O pastor não é um super-homem como muitos pensam, como muitos imaginam. Porém, o pastor, quantas das vezes, ele até pensa em parar, mas ele não para que o seu liderado, a ovelha de Cristo, continue caminhando, continue marchando. Porque o pastor, ele ama o rebanho de Cristo. Como Jesus falou: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então hoje esse grau depressivo tem crescido no meio eclesiástico. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Eu costumo dizer, a depressão não é do diabo, mas o diabo trabalha na depressão.
porque ele fica na porta da necessidade. O diabo trabalha na fraqueza do homem para lhe derrubar. Mas o Espírito Santo, que é conhecido como Espírito de fortaleza, ele trabalha a nossa fraqueza para nos fortalecer. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que eles venceram porque eles aprenderam com o Espírito de Deus a tirar força da fraqueza. E Paulo falou, quando eu penso que estou fraco, aí que eu estou forte, porque o teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque somos dependentes de Deus. Repito, o pastor não é super-homem. O pastor também tem sentimentos. E aí até varia do temperamento. Um pastor melancólico, igual Moisés, era melancólico, ele tem mais tendência a ficar abalado emocionalmente do que um pastor que tem um temperamento colérico, que também vai ter um momento que vai ficar abalado. O fleumático também se abala, o sanguíneo também fica abalado, porque somos seres humanos. Um dos supostos amigos de Jó, Bildade, ele declarou em Jó 25, de uma forma poética, mostrando a fragilidade do ser humano, que o homem é como um verme, e o filho do homem como um vermezinho, mostrando que o homem é falho, fraco, e para sermos vencedores somos dependentes de Cristo. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Jesus no Getsêmani, na sua natureza humana, faltando poucos instantes para ser torturado e crucificado, ele ora ao Pai, Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ali ele mostrou a sua fragilidade humana, mas sendo revestido pelo poder de Deus através da oração, que é o oxigênio da alma. O abalo emocional de Cristo foi tão grande no Getsêmani que o doutor Lucas colocou um detalhe que os outros evangelistas não colocaram. O seu suor foi como gota de sangue. Ele desenvolveu um fenômeno natural, biológico, chamado hermatitrose. A pressão sanguínea aumentou e os poros começaram a transpirar sangue de tanta agonia. Mas o Senhor lhe deu força para cumprir a sua missão. Pois bem, para finalizar esse vídeo, quando a pessoa chega no ápice da depressão, passa pelas fobias, aí chega na síndrome do pânico, que tem sido o mal desse século também, e aí ela quer se tornar um suicida, ela quer acabar com a sua vida. Ser humano, ele não foi projetado para morrer. Se o homem não tivesse cometido o pecado lá no Éden, o ser humano seria imortal. Então o ser humano, na sua sã consciência, ele não quer acabar com a vida. Então quando a pessoa ela tenta o suicídio, ou pede para Deus matar, como foi o caso de Elias e de Moisés, é porque já chegou no ápice do sofrimento. Ele não vê solução, não vê saída. Mas aí, ele acha que a morte é a saída. Não, a saída é clamar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O salmista, no Salmo 121, ele declarou, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E no Salmo 46, o salmista também fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, que o Senhor venha nos fortalecer. Se vir esse sentimento, peça a força a Deus. Ore, clame ao Senhor para te dar vitória. E também, agora eu lembrei, também um caso atípico, não comparado a Moisés e Elias, mas também um homem que chegou no ápice da depressão, por causa do remorso e do complexo de culpa. Judas Iscariotes, o primeiro a ganhar dinheiro vendendo Jesus. Ele teve um remorso tão grande que ele cometeu suicídio. Se ele tivesse se arrependido, porque há uma diferença entre remorso e arrependimento, se ele tivesse se arrependido, corrido aos pés da cruz de Cristo e pedido perdão, Jesus todo machucado e ensanguentado, ele teria perdoado Judas. Mas o remorso foi tão violento que Judas nem pediu para Deus matá-lo, ele mesmo se matou, porque ele chegou no ápice do sofrimento. Mas se você também está envolvido nesse complexo de culpa, desse remorso, até o diabo falando no teu coração, que para você não tem mais jeito, você já cometeu todo tipo de pecado, Paulo fala aos Romanos, pelo Espírito Santo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que o Senhor Jesus venha nos guardar. E eu quero terminar esse vídeo lendo um texto da Bíblia que falou muito ao meu coração quando eu passei também pelo vale.
Cheguei na porta desse grande mal chamado depressão, mas Jesus fechou a porta. Através da terapia ocupacional que eu aprendi lendo livros, e eu fui orientado pelos livros que eu li a fazer terapia ocupacional. Foi aí que eu li a Bíblia toda, 2 vezes, e vários livros. E um dos textos que falou meu coração, vou compartilhar com vocês. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 em diante. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, porque Jesus, ele venceu. E Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele nos mostra que com Cristo nós somos mais do que vencedores. E Jesus também disse, sem mim nada podereis fazer. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.